Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo certo? Que bom! É com alegria novamente, estou aqui falando com você um pouquinho sobre matemática, professor Marcos falando, e é com muita alegria que estamos aqui novamente falando ainda sobre as grandezas que nós conhecemos no nosso dia a dia, que é importante você conhecer, é importante você fazer um exercício, relembrar, fazer alguns exercícios também para você efetivar isso bem claro aí no seu entendimento, para que realmente você possa fazer as conversões quando há essa necessidade, tá bom? Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês, um pouquinho sobre a unidade de tempo, importantíssimo unidade de tempo, porque esse assunto daqui a um tempo, ele vai começar a tratar lá no 8º ano, por exemplo, no 7º, no 8º ano, vai começar a falar sobre ângulos, né? Os ângulos internos, geralmente, se trata somente de ângulos inteiros, 45 graus, 35 graus, 60 graus, 92 graus. Mas e quando tem uma parte desse ângulo que precisa ser tratado? Ou quando tem os submúltiplos desse grau? E aí, uma base desse é tomada em cima desse conteúdo, desse assunto chamado unidade de tempo. Então, o tempo é relativo, né? O tempo quando a gente fala de tempo, a gente sempre associa que o tempo está passando. Enquanto você está sentado aí embaixo está correndo o tempo dessa aula. Então veja que nós somos dependentes do tempo. Tem um tempo para... E a palavra de Deus é clara, né? Que há tempo para tudo nessa terra, né? O tempo para sorrir, o tempo para ficar triste, o tempo para ter luto, um tempo para ficar alegre, para ficar feliz, para estar feliz, né? Então, há tempo para tudo nessa vida. Então, não seria diferente se esse tempo, se essa unidade de tempo, ela existe, né, no nosso cotidiano, né? Por exemplo, agora estou falando com você, estamos aí próximos de 9 horas da manhã, por exemplo. Estou gravando esse vídeo com você às 9h15 da manhã, né? Então, eu estou tratando, ou estou te informando que existe um tempo e aí você tem uma noção de que o professor está gravando essa aula, por exemplo, no período da manhã, né? Que o tempo ele é relativo, enquanto você estava dormindo, eu estava trabalhando, né? Nós temos a oportunidade então de trazer, de levar essa informação para as pessoas que realmente necessitam dessas informações que nós estamos conhecendo ou que nós estamos tratando, né? Então, se fala-se muito do tempo, né? Um tempo atrás eu estava em um outro colégio, agora eu estou nesse colégio ministrando um conteúdo para você de matemática, né? Na minha época, há uns 30 anos atrás, então a gente fala muito sobre o tempo, né? E uma das ferramentas da EP, por exemplo, é a linha do tempo, né? Desde da criação até a eternidade, né? Onde Jesus ali é o ponto marco, né? É a origem, né? De todo esse nosso marco, né? Dessa linha do tempo. Então, eu coloquei aqui algumas informações que a gente vai tratar isso em sala, porque daqui a pouco você vai encontrar lá quando se trata dos ângulos, né? De figuras planas ou os polígonos. Então, eu coloquei aqui unidade de tempo e aí eu coloquei algumas relações que nós fazemos no nosso dia a dia. A gente sabe que o nosso tempo é pautado em cima de um número, né? Esse número, então, foi pego uma circunferência, foi dividido eles em algumas partes, então sabe-se que 1 hora equivale a 60 minutos, que é um submúltiplo da hora, que 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, essas relações que tem de um determinado tempo e eu quero tratar ele de uma outra forma, então eu também faço minhas conversões, né? Então eu preciso saber efetivamente que 1 hora tem 60 minutos e que 1 minuto tem 60 segundos. E sei também que 1 hora tem 3.600 segundos, né? Então se a pessoa está esperando lá, por exemplo, no meu caso, né, tem uma esposa, eu tenho a minha esposa que a gente está passeando no shopping, por exemplo, e aí mulher gosta muito, né, de ficar uma boa parte, né, de um tempo que a gente abre mão do nosso dia a dia para passear e ela não é que perde, né, a gente entende que a mulher ela tem um olhar muito mais interessante quando você vai fazer uma compra, porque ela tem que escolher bastante, né, bem, né, aquilo que ela vai vestir, aquilo que ela vai calçar, enfim, mas a gente que está ali, né, no outro lado da força, né, a gente que é homem, a gente entra num lugar, já escolhe, já pega, já experimenta, já compra, já paga e vai embora, né? Já a mulher já fica todo esse romantismo, né? Então ali se passa um tempo,
Então, geralmente, quando você vai para esses lugares, sempre tem um sofazinho benção, né? Que está ali esperando você ficar sentado ali durante 1 hora, 2 horas sentado, e às vezes a mulher acaba chegando para você e diz, olha, não gostei de nada, meu Deus, você ficou 3.600 segundos, eu contei 3.600 segundos porque isso equivale a 1 hora, né? Então, às vezes você está passeando no shopping, você está passeando no parque, você fala assim, puxa, o tempo passou e a gente nem viu, né? Então, a gente observa que o tempo ele faz parte do nosso dia a dia, né? Então, eu preciso entender como é que essas relações elas se comportam, tá? Então, eu tenho que 1 hora tem 60 minutos, que 1 minuto tem 60 segundos e que eu posso representar essas unidades dessa forma. Que essa bolinha aqui que nós tratamos de grau, ela tem uma similaridade muito grande com hora. Então, quando eu tenho um grau, equivale a 1 hora. Então, esse tracinho, ou essa vírgulazinha, esse apóstrofo que está aqui, quando eu tenho uma vírgula em cima de um numeral, eu estou tratando de 1 minuto. Se eu tenho 2 vírgulas, eu tenho 1 segundo. Então, quando você tem um relógio digital, quando você entra lá na categoria de cronômetro, por exemplo, você vê a bolinha, você vê uma vírgula e vê 2 vírgulas. Então, quando se trata de 2 vírgulas, eu estou falando de segundo, que muitas vezes a gente acaba nem enxergando ali o algarismo. A gente acaba vendo lá o minuto e a hora, se assim passar, né? Mas o segundo aqui a gente só enxerga quando a gente para, né, o cronômetro. E que a unidade padrão para essa unidade medida, nós usamos o segundo. Então, o segundo é minha unidade padrão para esse tipo de grandeza, tá bom? E aí eu coloquei aqui, a gente vai ver as 4 operações, então eu coloquei aqui as 2 operações, a adição e a subtração, para você ver como é que isso se comporta, é assim que vai ser cobrado, é assim que vai chegar a informação e eu preciso então entregar para o meu elaborador, para o meu professor, enfim, para um concurso ou para uma prova que você está fazendo, tá? Então, eu tenho 2 situações, algo que você vai observar que vai acontecer e algo que é natural que eu vou fazer uma soma, então eu vou ter que colocar as grandezas de mesma espécie, uma embaixo da outra. Então, se eu estou falando de segundo, eu tenho segundo, se eu estou falando de minuto, eu estou tratando de minuto, e se eu estou tratando de hora, eu tenho que ter hora embaixo. Então, eu não posso misturar segundo com minuto, e eu também não posso misturar minuto com hora. Então, as grandezas sempre estarão uma debaixo da outra, porque eu estou fazendo uma operação de soma. E aí você vai somar mesmo, ok? Então, 8 mais 4 dá 12, vai 1, 1 mais 4 dá 5, e 2 dá 7. Então, eu tenho 72 segundos. 7 mais 5 vai dar 12, vai 1, 1 mais 2 dá 3, com 3 dá 60 minutos e 2 mais 2 dá 4, ok? Então tá aqui, fiz a minha somatória e aí tem um grande porém, aí tem um asterisco que eu queria tratar com vocês, que as unidades ou submúltiplos dessa unidade medida, ela tem que ser igual ou menor que 60. E se ela for maior que 60 segundos ou se for maior que 60 minutos, eu tenho que fazer a transformação. Então, esse é o grande salto que eu tenho que dar, porque eu não posso ter números maiores, né, ou igual a 60, nem no minuto e nem no segundo. Eu posso ter na hora eu posso ter, mas no minuto e no segundo eu vou ter que transformar. Tá, como é que eu vou fazer essa transformação? Bem, eu sei que aqui eu posso tirar 60 segundos. E se eu tirar 60 segundos, isso aqui equivale a 1 minuto, é ou não é? Então, se eu fizer 72 menos 100, vai dar 12 segundos. Pronto, obtive então aqui no submúltiplo dessa hora, eu obtive um valor menor que 60. Tá, então se eu tirei 60 daqui, porque aqui realmente dá para tirar 60, quando eu jogo para um múltiplo maior do que o segundo, que é o minuto, eu vou pegar esse 1 minutinho aqui e vou somar com esse 62 que já havia, né, quando eu somei o 27 mais 35. Então aqui ficou 63 minutos. Bem, aqui também eu não posso ter valores maiores ou igual que 60. Então eu vou ter que tirar esse 60 daí também. Então eu vou lá e tirar 60. Então 60 minutos, isso aqui equivale a 1 hora. Então 63 menos 60 vai sobrar 3 minutos. Muito bem, então aqui eu obtive então um valor de 3 minutos, que é muito menor, né, do que 60. Então essa horinha que eu tirei, porque aqui também tem 60 minutos, eu tiro essa 1 hora e jogo aqui então para 4. Então aqui eu vou somar com 1 hora, portanto eu vou ter aqui 5 horas. Qual a resposta? Aqui vai ficar 5 horas, 3 minutos, e 12 segundos.
Então, essa é a resposta dessa soma que nós estamos tratando aqui. Então, esse pulo do gato aqui vai acontecer quando esses valores aqui de segundo e de minuto for maior ou igual a 60. Então, eu vou ter que tirar um submúltiplo ali. E lembrando que esse joguinho que eu faço, que aqui eu tenho 60 segundos, que corresponde ao minuto, então eu vou jogar esse 1 minuto aqui, porque aqui também tem minuto, somei lá, 62 mais 1 deu 63, identifiquei que ele está maior do que 60, então eu vou tirar 60 minutos, que equivale a 1 hora, por isso que eu trouxe essas relações aqui já no início da aula, para você então fazer essa tratativa quando se está somando e tem valores maiores então que 60 minutos ou 60 segundos, tá? Mas na hora que eu posso ter 60 horas, eu posso ter até 360 horas, que é uma volta completa quando se trata de ângulo. Por isso que eu disse ali agora há pouco que um ângulo ou um grau equivale a 1 hora, tá? Então se tem 360 graus, eu tenho 360 horas, eu posso fazer então essa relação. Mas geralmente nunca chega próximo desses valores, tá? Então sempre são valores aí de 50, de 30, de 25, que são os ângulos internos, por exemplo, de um triângulo ou de um quadrilátero, enfim. Tá bom? Então, essa é a nossa ideia quando se trata de adição. Então, eu também tenho uma subtração. E a subtração, lá na aritmética, diz que o meu minuendo, que é a parte de cima da fração, da subtração, ela tem que ser maior que o subtraendo. Se assim houver, eu tenho então o resultado ou a diferença desses números. Então aqui eu estou observando que aqui a hora é maior do que o 13, que é o 16 é maior que o 13, que o 35 é maior que o 28 e que o 24 é maior que o 10. Então, isso é possível gerar uma diferença. Então, eu vou lá e faço. Ó, 24 menos 10 vai dar 14, eu ponho 2 vírgulas, porque corresponde à segunda. 35 menos 28, não dá para tirar 8 daqui, pego o emprestado aqui, vai dar 2. Então, 15 menos 8 vai dar 7. Está aí, 15 menos 8 dá 7, 2 menos 2 dá 0, então eu tenho 7 minutos. E 16 menos 13 vai dar 3 horas. Então está aí a minha transformação, ou seja, a minha diferença. Observei que aqui não está maior que 60, observei que aqui também não está maior que 60, então eu termino ali a minha subtração. Então a subtração, eu tenho algumas situações que a gente vai ver nesse caso, que eu vou ter que fazer um empréstimo, né? Porque eu sei que o meu minuendo, quando for menor do que o meu subtraendo, eu não tenho a subtração, mas se o minuendo é maior que o subtraendo, aí sim eu tenho a diferença ou o resto, tá bom? Então aqui nesse caso não precisou se transformar como houve na transformação quando eu fiz a adição. Então aqui eu coloquei uma observação que é importante você entender, que aí quando eu vou somar, né, segundo com segundo, minuto com minuto e hora com hora, então pode ser que na soma, assim como na multiplicação, que você vai ver em vídeos posteriores, daqui a pouco a gente vai tratar sobre um vídeo que fala somente multiplicação e divisão, você vai ver que na multiplicação e na soma, muito provável que você vai ter que fazer as conversões assim como eu fiz nesse exemplo, tá? Então, vamos aqui, ó. 24 mais 70 mais 50 vai dar 74 segundos, certo? 15 mais 30 vai dar 45 minutos e 16 mais 11 vai dar 27 horas. Muito bem, então aqui eu observei que não precisou transformar, mas o 74 aqui passou de 60. Portanto, eu vou fazer como eu fiz nesse exemplo, eu vou tirar 60 segundos, porque 60 segundos equivale aqui a 1 minutinho, certo? Está aqui o meu esquema, como a gente trouxe no começo da aula. Então, 1 minuto aqui equivale a 60 segundos, e eu sei que aqui eu tenho 60 segundos aqui dentro, então vai sobrar 14 segundos. E esse minutinho que eu tirei daqui, eu vou jogar ele para cá, porque eu só posso somar minuto com minuto, segundo com segundo e hora com hora. 45 mais 1 vai dar 46 minutos. Não identifiquei aqui, que aqui não passou de 60, então aqui fechou. E aí 27 horas eu vou repetir aqui só para ficar todo mundo de amarelo. Então a resposta está aqui, 27 horas, 46 minutos e 14 segundos. Ah, professor, uma pergunta. Então quer dizer que quando nós temos 60 minutos, ele completa o relógio, 59 minutos, ele vai para 60, aí eu fecho 1 hora, então de 2 horas vai para as 3 horas da tarde ou para as 3 horas da manhã? Exatamente. Então quando eu tenho segundos, ele nunca vai chegar a 70, nunca. Chegou a 60, ele muda de novo para 1 minuto, para 1 segundo, 2, 3, até chegar no 60, então eu mudo o minuto, os minutos vão passando,
consequentemente a hora vai passando e consequentemente os dias vão passando, consequentemente a semana vai passando, o mês vai passando, o ano vai passando e assim sucessivamente. Então veja a importância de nós conhecermos então essas transformações que ocorrem no segundo, no minuto e na hora, quando se trata então das unidades de tempo, tá bom? Então, a subtração também é a mesma coisa. Aqui eu observo que o 24 não é maior que o 50. Puxa, e agora, né? Como é que vai fazer? Então, na subtração, como você faz um empréstimo de uma casa, né? De uma classe maior do que aonde você está, então aqui também seria a mesma situação. Então aqui eu vou pegar um minutinho aqui, então eu pego um minuto aqui, vai ficar 14 minutos, e aqui vai ficar 1. Geralmente o aluno coloca essa situação que está errado, né? Ele vai colocar um minuto aqui, eu não posso, né? Porque eu não posso misturar segundo com minuto. Mas eu sei que um minuto que eu tiro daqui era 15, agora ficou com 14. Então eu vou somar ali, ó. Vou somar. Por quê? Porque um minuto vale 60 segundos. Então se 60 segundos, então aqui vai ficar 84 segundos. Ah, agora sim. Mesma coisa acontece que 14 não é maior do que 30, então eu vou pegar uma horinha aqui vai ficar 17, aqui vai ficar 17 horas, então aqui vai para 60 minutos. Portanto, 60 mais 14 também, eu vou tirar aqui se fora, vai ficar 74 minutos. Opa, agora sim, esses valores que eu obtive aqui são maiores do que o número de baixo. Então aí eu vou conseguir então fazer a subtração. E se eu pegar então 84 menos 50, vai dar 34 segundos. Ok, fechei, consegui fazer a subtração. 74 menos 30 vai dar 43, também é 43 minutos. E 17 menos 11 vai dar 6 horas. Tá? Então 17 menos 11 dá 6. Então está aqui transformado e feito a minha subtração então de medidas ou de tempo, que quando eu estou com algo menor em cima, eu tenho que fazer um empréstimo do vizinho, que é maior do que eu, sempre que está do lado direito, sempre está maior do que eu, então empresta, vai vir não minuto, não vai vir só segundo, então vai vir sempre o valor de relação que nós temos, que uma hora vale 60 minutos e que um minuto vale 60 segundos. Então, essa é de grande importância e a gente trata-se muito bem dessa questão. Por quê? Porque eu tirei um minuto aqui de 15, então ele ficou com 14, mas eu joguei aqui 60 segundos, por isso que eu somei com 24 e deu 84. E aí eu peguei o 84, subtraí de 50, então eu obtive 34 segundos. Como aqui havia 14 e ele também continua sendo menor do que 30, então eu peguei uma hora aqui, joguei para cá 60, porque uma hora tem 60 minutos, somei 60 com 14, deu 74, portanto 74 é maior do que 30, por isso que houve então a diferença. Então ficou aqui, opa, aqui eu errei, tá? 4 menos 0 dá 4 e 7 menos 3 dá 4, então ficou 44 minutos. E aí, como aqui eu peguei, era 18, eu peguei uma hora daqui, transformou lá em minuto, então 17 menos 11 dá 6, tá? Então essa foi a ideia de tratarmos um pouco sobre as unidades de tempo, e aí tem essa unidade de medida chamada segundo, que é o meu padrão, e aí eu começo então a fazer as relações de hora com minuto e de minuto com segundo. E aí eu consigo então fazer essas duas operações que é de grande importância aí para o seu estudo lá para frente. Você vai ver com esses ângulos aqui, essa hora vai ser transformada em ângulo, então eu tenho condição de fazer então a subtração, multiplicação, divisão ou subtração dessas medidas que aparecem com você. Tá bom? Eu espero que você tenha entendido. A gente vai, em algum momento, vai trabalhar um pouco mais sobre esse exercício e aí eu espero que você consiga fazer então os teus exercícios aí na sua casa ou onde você está fazendo ou onde você está vendo esse vídeo. Tá bom? A gente se fala, a gente se vê. Um grande abraço para você, até a próxima, até mais, valeu, um abraço, até mais, tchau, tchau.